Só existe uma coisa certa nessa vida: a morte. Olha essa frase, é uma frase forte, uma frase densa, que sempre me intrigou. E se a gente parar para pensar, tá certo, depois que a gente nasce, é a única coisa que a gente tem realmente certeza. Nós não temos certeza de quanto nós vamos viver, nós não temos certeza de como nós vamos viver, mas uma coisa é plenamente certeza: que um dia nós vamos morrer. Isso é certo, mas ao mesmo tempo que é certo, é algo que mexe com a gente, é algo que incomoda, porque ninguém se acostuma com a ideia da morte. Por mais que seja uma coisa plenamente certa, ninguém se acostuma com ela. E nesse momento que nós estamos agora, diante do sepultamento de Jesus, a gente vem caminhando nos outros vídeos e viemos até Marcos 15, quando Jesus morre crucificado e é sepultado, e abre-se o capítulo 16 com um fato completamente novo que vai mudar essa perspectiva e essa história. Está lá no comecinho do capítulo 16, acompanhem comigo. Diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Olha, realmente é uma situação de se colocar medo. Você chegar num lugar, já entrar assim num túmulo aberto, já é uma coisa assim que dá um friozinho na barriga. Chegar lá e encontrar uma pessoa toda vestida de branco, dizendo que aquele que estava morto não está morto mais, é de tremer qualquer pessoa mesmo. E o que acontece aqui, ele é crucial não só para o cristianismo, não só para aquilo que estava acontecendo nesse enredo da história, mas ele é crucial para nossas vidas. Em primeiro lugar, quando a gente olha para o texto, a gente vê que elas chegam ali num ambiente de morte, um ambiente fúnebre, num sepulcro, e descobrem, e é interessante que Lucas ele coloca uma palavra na boca desse anjo que fala assim: olha, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Olha que frase linda! Por que procuram entre os mortos aquele que vive? E a ressurreição de Jesus, ela tem muitos significados, mas a vitória sobre a morte é algo inédito. Jesus havia ressuscitado outras pessoas, mas essas outras pessoas que Jesus havia ressuscitado voltaram a morrer. Ninguém achou que elas iriam viver eternamente, que elas haviam vencido a morte para nunca mais experimentar isso. Não, elas voltaram à vida e depois naturalmente morreram de novo. Mas Jesus, ao sair daquele túmulo, é mais do que isso. Não foi alguém que foi lá e o ressuscitou para ele morrer depois. Ele sai dali vivo por seu próprio poder, porque ele era o Filho de Deus. E isso comunica para nós que a morte, sim, tem uma quebra. A morte, ela não é a mais poderosa de todas as forças. A morte não é o fim de tudo. Para isso, a fé em Jesus Cristo é essa porta que abre uma nova perspectiva de uma nova criação. A ressurreição de Jesus é o início da nova criação que os profetas já haviam dito lá no Antigo Testamento. E ela começa de uma forma especial através da morte de Jesus, fechando a antiga criação e a nova criação se abrindo na ressurreição. A morte também na Bíblia, ela significa o pecado, ela está atrelada ao pecado, ou seja, porque a humanidade é pecadora, a morte é a condenação. Deus deixou isso muito claro lá no início da criação. Olha, se entrar o pecado, o resultado é a morte. A desobediência, a rebeldia a Deus, o autor da vida, gera morte. E Jesus, ao obedecer plenamente e morrer na cruz por nós,
ele quebra esse ciclo do pecado nas nossas vidas. Por isso que nós costumamos dizer que a fé em Jesus nos salva do nosso pecado, nos salva da condenação. E cá para nós, quem não é pecador? Quem não é egoísta? Quem não faz coisas, pensa coisas ou deixa de fazer coisas que agridem as outras pessoas, que agridem o próprio Deus? Isso é ser pecador. Mas Deus enviou Jesus para esse momento, para que ele pudesse nos dar vida e, como ele diz, vida abundante. Resolver o problema do pecado e nos trazer para uma nova esfera de vida. Creia em Cristo. Ele morreu por mim, por você, para que nós tivéssemos essa vida que a palavra diz que é uma vida abundante, uma vida eterna. Porque uma vez vencida a morte, não tem mais como ela tomar seu lugar, porque ela foi quebrada e o que nos aguarda em Cristo é essa vida eterna. Não essa vida aqui que nós temos, cheia de mazelas, mas uma vida plena que começa através da fé, mas será abraçada de uma forma plena quando ele retornar. Que Jesus te abençoe ricamente e que essa mensagem do Evangelho possa abrir os nossos olhos, nossos corações para essa nova vida, porque só Ele venceu a morte.